Olá, eu sou Cris Devacante, vou começar a fazer uma leitura para alunação de câncer, que nós vamos iniciá-la no dia 9 de julho, às 22h16, e teremos a lua crescente no dia 17 de julho, lua cheia dia 23, lua minguante dia 31, até o dia 7 de agosto, que a gente passa agora por essa fase, tá? Então vamos estudar aqui e dar uma analisada o que tem nessa energia para esse ciclo. Bom, a alunação em câncer é uma alunação extremamente poderosa, né? Se não a mais importante, porque a alunação se forma quando a lua nova, né, surge, que é o Sol e a Lua em conjunção. E por eles estarem em câncer, o regente, né, de câncer é a própria lua. Então a lua está no reinado dela, está na casa dela. Então é a alunação, um ciclo que a gente vai trabalhar o momento mais poderoso da lua nessas questões cancerianas, que remete ao nosso campo emocional, à nossa sensibilidade, à nossa empatia, a como a gente está lidando com os nossos sentimentos, o que está nos nutrindo, o que está nos regando emocionalmente. É um aspecto que fala do nosso passado. A lua inevitavelmente olha para a raiz, para a origem, olha para casa, para a família, para esse círculo que a gente tem dentro de casa, olha para questões da maternidade, dos filhos. Então, todo esse campo é o que vai ser trabalhado. Então, no geral, é um mês, é um ciclo agora que a gente mergulha, até por estar ali no inverno e tudo mais nessa energia, de olhar para dentro, para onde é o nosso primeiro núcleo, que é a nossa casa, é o nosso lar, é a nossa família. É o primeiro coletivo que a gente vive, né? Esse pequeno coletivo que depois vai se propagando, indo para o grupo maior, para a sociedade, para a humanidade, né? Mas o primeiro núcleo é o que começa dentro de casa. Então a gente olha muito para o nosso sentimento e olha muito para esse círculo familiar. Para quem está no Brasil, o ascendente desse mapa vai estar em Peixes, né, com a conjunção do próprio regente Netuno, que traz uma energia muito voltada para a sensibilidade, para o sentimento e para a espiritualidade. Então a gente vai estar trabalhando realmente com um plano muito sutil, né, de como a gente está se sentindo em relação a tudo. E ainda nesse mapa, quando o ascendente está em Peixes, esse encontro de Sol e Lua acontece na casa 4, que é a própria casa também, né, de Câncer, que leva para a raiz, para a origem, né, para o lar. Então é algo que está acontecendo a partir da nossa alma, muito internamente. É realmente esse núcleo familiar, esse núcleo privado, tá? É um ciclo da gente trabalhar tudo isso. Outro aspecto forte que a gente tem aqui, né, que Sol e Lua é masculino e feminino, que estão aí em conjunção, estão juntos nesse momento que marca a Lua Nova, só que a gente tem outro feminino e masculino acontecendo, que é Vênus e Marte, que também formam conjunção em Leão. Então Marte ele traz esse masculino da força de ação e Vênus esse feminino que são os nossos valores, o que é importante para a gente, né, o que a gente alimenta emocionalmente. E estão ali unidos em Leão, que trabalha a nossa essência, quem nós somos. Então é como se esse masculino e esse feminino dentro de nós estivesse muito em evidência. E esse masculino e feminino que todos nós temos, né, internamente, eles vêm muito representados por esse pilar do pai e da mãe, que são as duas energias que criam a vida, né, que dão origem a essa vida, a essa alma, a essa família. E o entendimento que a gente tem desse masculino, desse feminino, são os olhos que a gente começa o mundo, né? A gente começa sendo educado e a perceber esse mundo através do olho do pai e o olho da mãe, que é como, né, eles enxergam a vida que passam pra gente. Como é essa relação entre eles, isso também fica incutido no nosso inconsciente,
se de uma forma desafiadora, de uma forma harmônica, né? Como que é o desenvolvimento dessa relação, é como reflete dentro de nós o relacionamento entre o nosso lado masculino e o nosso lado feminino. Se eles estão em conflito, né? Se eles ajudam um ao outro a desenvolver, e isso inevitavelmente vai refletir em como a gente se relaciona, tá? E aí, esses aspectos, né, dentro de nós, eles estão fazendo parte desse triângulo que a gente já vem trabalhando aí há um tempo, que é um aspecto desafiador, a oposição a Saturno, né, e a quadratura ali despontando esse triângulo aqui em Urano, que são os dois planetas responsáveis, né, pelas grandes mudanças que nós estamos passando esse ano. Então, o Saturno, onde ele passa, né, ele faz a gente se responsabilizar, ele faz a gente trabalhar, corrigir o que é necessário, ele é a grande cobrança que as coisas entrem nos eixos, né, que as coisas sejam corrigidas. E ela traz uma carga, um peso muito forte. Então, em oposição a esse entendimento, né, do que é o nosso lado masculino do nosso lado feminino, que efeito que isso tem dentro de nós, que está em Leão, nessa essência, que reflete nesse coletivo em Aquário, a forma como a gente se relaciona com as outras pessoas, né? E a carga, a responsabilidade que isso tem nas nossas relações, que desponta, né, esses dois lados aqui em Urano em Touro, que são os processos de mudança, de libertações. Então, nós estamos passando por um realinhamento desse entendimento, né, de como a gente se relaciona, do nosso papel nas relações, passando muito das relações a limpo, trazendo questões que precisam ser transformadas. E muitas coisas que a gente está passando que precisa ser resolvida hoje, a gente volta na origem do passado, de entender que isso vem dessa raiz de pai e mãe, de como a gente lida, né, com essa compreensão disso que está, na verdade, dentro de nós. E vai refletir ali na sociedade, vai refletir nas coisas que a gente vive, vai refletir em tudo isso de como a gente se relaciona. Então, é um processo de libertação através desse entendimento. É um processo de libertação, às vezes, das relações que a gente tem, dos acertos que a gente precisa fazer. É um processo de mudança muito forte, né, em relação a estruturas que a gente vem passando, apegos que a gente tem, concepções, conceitos, essa visão, né, que a gente absorveu deles, reformular tudo isso. Então, é uma grande reforma, né, nas relações que começa ainda nessa parte muito interna, tanto na alma quanto nesse primeiro núcleo, que é esse processo da família, né? Então, é um mês que a gente vai estar muito voltado, né, para olhar ali para dentro nessa escala. Aqui na casa 4, né, a gente ainda tem aqui Vértex e Mercúrio em conjunção, e Gêmeos, né? O Vértex é onde as coisas acontecem, onde as coisas estão previamente ali no nosso caminho para acontecerem, como se fosse um certo destino ali, tá? E estão exatamente no nosso entendimento, que é Mercúrio, na nossa visão das coisas, né? Na nossa percepção do que a gente precisa entender, do que a gente precisa conhecer, dentro deste relacionamento, desta interação com esse núcleo familiar, com essa conversa, com esse diálogo que a gente tem com a nossa alma, né? E aí esse Mercúrio faz dois aspectos. Um é um trígono com Júpiter em Peixes, que está retrógrado e trabalha exatamente esse plano do desenvolvimento, da expansão da consciência da nossa espiritualidade. Está trabalhando esses processos emocionais, subconscientes, inconscientes dentro de nós, né? Nesse lugar profundo, revendo, prestando atenção, trazendo sensações, trazendo de novo essa questão da sensibilidade, da espiritualidade muito forte,
né, para nossa visão, para nossa mente, para nossa clareza, né, para que a gente consiga perceber que a vida é muito maior do que só problemas e fatos e que todas as circunstâncias que a gente passa, a solução, né, a raiz disso está nesse campo invisível. Está nesse campo emocional, está nessa estrutura da nossa alma, está nesse caminhar, né, do desenvolvimento dessa alma. Então, que tudo que a gente passa tem um sentido porque a gente está passando por isso, né? E aí traz esse aspecto da gente perceber e notar e trabalhar com isso. E faz um quincunce com Plutão em Capricórnio, que traz uma transformação, é um ajuste de transformação da nossa visão, da nossa forma de olhar para frente, de olhar para o futuro, de transformar essa realidade. E esse Plutão, por sua vez, ele faz um trígono aqui que vem trabalhar com a Lua Negra em Touro. E a Lua Negra é o nosso instinto, é o nosso lado animal, que está nessa energia de Touro, trabalhando o nosso instinto do ter, né? O ter que possuir, o ter que trabalhar coisas que nos dão segurança, a necessidade de se sentir seguro, baseado no que você se sente seguro, né? Então é uma transformação de desprendimento, de desapego de coisas que às vezes a gente retém por medo, por insegurança, né? Achando que não vai dar conta ou que não se sustenta se não tiver este conceito, se não tiver essa concepção. Então está ajudando a gente a se libertar e criar uma perspectiva diferente em relação a esse ter e a esses conceitos que a gente tende a segurar por medo, tá? Que mais que a gente tem de aspecto aqui? O Saturno, né, tá fazendo aqui um trígono com o nó do norte, então tudo que a gente precisa corrigir é necessário, é kármico, faz parte da percepção, da abertura da nossa mente, né? Então são coisas que estão sendo corrigidas porque a gente precisa trabalhar esse plano da colaboração, da interação, se abrir para essas relações e perceber que a gente não vive sozinho, né? Então tem esse trabalho aqui ajudando com tudo isso. E um outro aspecto, né, para finalizar aqui, que esse triângulo vermelho faz, essa oposição, ela ajuda e descarrega no Quirón. O Quirón ele está fazendo tanto um sextil, né, aqui com Saturno, quanto um trígono aqui com a Vênus e a Vênus, né? Então a saída para esse triângulo vermelho, digamos aqui, seria o próprio Quirón que está em Áries, que seria a cura, a oportunidade da gente curar feridas do nosso eu, do nosso ego, de quem nós somos, da nossa força, da nossa coragem, numa casa de personalidade. Então, quando a gente trabalha essas coisas da alma, do nosso emocional e olha para esse lugar e vê o que precisa ser transformado, o que a gente está regando, né? Os nossos sentimentos, com o que a gente está se alimentando e consegue acessar através dessa sensibilidade coisas muito mais profundas que não são ali desenhadas pela prática do dia a dia, elas estão por trás dessa prática do dia a dia, né? A gente tem a oportunidade da gente trabalhar algumas feridas que trabalham a nossa firmeza, a nossa autoconfiança, a nossa individualidade, né? Nós estamos curando o nosso ser através desse entendimento da nossa alma de masculino e feminino, esse entendimento que toda essa raiz, ela origina do pai e da mãe, não como causa, né, e de todos os problemas da nossa vida, não, mas como um entendimento da gente conseguir conhecer um pouquinho mais de nós, através dessa concepção de olhar para essa raiz, olhar para o entendimento que nós temos desse pai e dessa mãe, perceber esse feminino, esse masculino fazendo efeito dentro de nós, e essa energia ela vai estar no alinhamento, que vai trabalhar aí depois uns 2 anos aí para frente, a oportunidade de passar nova fase sobre relacionamentos, da gente ter uma oportunidade de se relacionar com uma outra concepção a partir do que está sendo passado a limpo, né, por essa configuração aqui.
tá? Então é como se esse ciclo fosse algo profundamente voltado para os nossos sentimentos, para esse entendimento, para ser a base da gente passar limpo as questões de relações. E começa na parte principal, que é dentro do núcleo familiar. Então, inevitavelmente, a gente olha para esse passado, para a gente entender a nossa alma, para a gente perceber do que a gente está se alimentando, do que a gente está absorvendo emocionalmente, o que a gente está guardando aqui, né? Qual é a importância que a gente coloca nas coisas, limpar essas relações para depois a gente dar passos seguintes para fora, né? De entender o reflexo que isso vai ter num coletivo, no mundo, na forma de eu me relacionar, né? Mas tudo isso precisa passar por uma transformação de valores, né? Eu preciso entender o que veio de cada um para descobrir quem eu sou, o que vem de mim agora, o que realmente me nutre e sair de condicionamentos, né? Me libertar de coisas que às vezes eu tô no automático, não me dei conta, tá? Então é isso, gente. Essa alunação é uma alunação que vai trabalhar essas questões, tá? Emocionais, dos nossos sentimentos, vai trazer bastante sensibilidade, vai deixar a gente bem emocional, emocionado, vai trazer o aspecto da empatia, a necessidade da gente olhar como que a gente se acolhe, como que a gente cuida da gente mesmo, traz muito o aspecto da maternidade e a necessidade da gente olhar como a gente se acolhe, o quanto a gente se ama, o quanto a gente também é amoroso, não só com as pessoas, mas com a gente mesmo, para com os familiares, do que a gente tem cuidado na vida da gente, tá? E é um ciclo que até agosto a gente vai estar muito voltado bem com essa energia do inverno, de olhar para dentro, para a nossa vida privada, tá? Então, tenha um ótimo mês, um ótimo ciclo, fica com Deus. E em agosto a gente volta para ver depois a alunação de Leão, que vai ser a próxima do Sol. Fica com Deus, um beijo.